Então a gente tem a origem de Roma, tá? A gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre geografia. Então que a gente sabe muito, né, que a primeira criação foi feita às margens do rio Tibre, principalmente pela qualidade da terra. Eu não preciso ficar reexplicando para vocês que todas as civilizações daquele tempo visavam uma terra bem produtiva, né? E a terra bem produtiva, obviamente, era a mais próxima do rio. Hoje, tá vendo esse bagulho azul bonitinho? É aí. Ele, em tese, divide a cidade, tá? A atual cidade, obviamente, tá? Pela facilidade até do rio e não estar muito longe, tá? Do mar, quilômetros, isso dá uma prática de comércio marítimo muito amplo, tá? Só que o que acontece? Do mesmo jeito que é muito amplo, também é muito vulnerável, assim como Grécia e os demais, tá? Então, principalmente tá em Roma, porque coexiste com todas as cidades gregas. Então, obviamente que de um lado você tinha a Grécia, que poderia te atacar, tá? O que a gente tem de mito da criação? Isso é fato que os italianos eles realmente enxergam a criação de Roma por esse mito, tá? Então a gente tem o herói troiano Enéas, aquele da Ilíada, fugindo da destruição de Troia. Ele foge, estabelece no Lácio, Lácio, fundando a Alba Longa região. Na história que acontece, tá, da criação de Roma, ele abandona os seus dois filhos, os gêmeos Rômulo e Remo, tá? Abandona na floresta e assim vaza. O que acontece é que Rômulo e Remo acham uma loba e a loba cuida deles. Nesse meio tempo, até eles crescerem, assim, obviamente que hoje nos livros de história contam que pouco espaço de tempo da loba da loba com os meninos. Mas pela Itália, esse tempo durou, digamos assim, quase um ano e meio, por aí, até um pastor encontrar eles, tá? Então, hoje, na Itália, a expressão in bocca al lupo, que seria em boca, em boca no lobo, já não é mais tratado exatamente como é escrita, é tipo uma expressão de sorte, tá? Porque visa que os dois criadores de Roma foram cuidados por uma loba, tá? Então aí, já adultos, né? Eles fundam Roma e Rômulo é o primeiro rei. Então, até aí é a criação de Roma. A gente não tem uma criação não mítica, tá? Desse fato. A gente também não tem um dado de data, assim, fixa, tá? Mas a ideia, assim, é que todos os italianos consideram o mito de Roma como o real motivo para Roma ter sido criada, tá? Então, isso, isso para vocês entenderem, tá? Qual que seria a não mítica? Obviamente, que seria a própria ação nômade das sociedades que viviam na época, expandindo até território italiano, tá? Então, como eu falei para vocês, Rômulo foi o primeiro rei, então a gente pode considerar, obviamente, que Roma começou com monarquia, tá? Roma é formada por 7 reis, entretanto, não era uma monarquia que a gente conhece atualmente, tá? Que é a monarquia total poder ao rei. Hoje a gente tem a monarquia inglesa nesse, digamos assim, nesse intuito. Existe a rainha, o rei, os herdeiros, mas eles não exercem poder político. Nesse tempo, tá, Roma existia mais ou menos isso. Então a monarquia não era hereditária, o Senado escolhia quem era o próximo rei, tá? E o Senado, obviamente, que era o verdadeiro poder, era realmente quem cuidava de Roma. O que a gente tem aqui que eu falei para vocês que é diferente? Considerar império como conquista e império como poder. As conquistas do Império Romano começaram durante a realeza. Como eu disse para vocês, eles começaram em Roma e aí
faltava o resto do território italiano, obviamente, tá? E aí, do começo até o fim do Império Romano são quase 9 séculos, tá? Quase 9 séculos de expansão. Por isso que a gente considera um dos maiores impérios já vistos. É, Então, o que eles tinham muito característico, tá? A ideia é que ele não extinguia totalmente a população que estava lá, a cultura e assim vai. Ele pegava, via o que era necessário para ele, se ele aderia ou não ao que aquela população tinha, tá? Para oferecer. Então, assim, por isso que a gente vê muitos fatos, muitas coisas muito iguais, assim, dos gregos. Existem, sim, uma mitologia romana que só troca os nomes. Sim, pega os deuses gregos e só troca os nomes, é quase os mesmos que estão dentro do Império Romano, tá? Então, um pouquinho mais pra frente, que eles pegam um pouquinho mais pra frente. O que era muito bom, que fazia muito a população, tá? A população até militar de Roma acontecer, aumentar. É, Eles pegavam as pessoas que eram expulsas, entre aspas, tá? Então, qual que era a lógica? Obviamente, de pegar essas pessoas foragidas, tá? Obviamente que se você entrega casa, comida e assim vai para uma pessoa que está foragida, a pessoa começa a te endeusar, digamos assim, tá? Então, o que a outra cidade não fez, Roma fazia, que era procurar, tá, ajudar. E aí sim, Roma não meio que forçava. O cara ia por livre e espontânea vontade atrás do exército. Então, muita parte do exército seu por causa disso. Existe esse pequeno fator. Além de, obviamente, de ter os plebes, os patrícios e assim vai dentro do exército. Então, eu acredito para vocês, eles visavam conquistar, ou associar, ou até mesmo se fundir, tá? Com a cultura local. Então, o que acontece, tá? Aí eu até preciso explicar um pouquinho melhor. As cidades latinas que a gente considera hoje, tá? Seria Portugal, Espanha, se não me engano, França e Itália. É onde realmente o Império Romano subiu, tá? Essa seria a Europa Latina, tá? Então, o que acontece? A primeira meta foi unificar as cidades latinas. As cidades latinas perto dele, tá? A gente não sobe ainda para a Europa, mas hoje considera esses países como latinos, tá? Alcançar essa meta, os romanos se aliaram aos etruscos, tá? Então, o que eles fazem? Eles se aliam ao povo de cima para conseguir expandir para o resto da sociedade, para o resto da Itália. Tanto que essa aliança gerou os dois últimos reis de Roma, tá? E aí, obviamente, que a gente tem um que faz merda, tem que faz bosta, que é o Tarquínio, o soberbo. E aí ele tentou se tornar absoluto, apoiando-se na camada popular contra os ricos, tá? E esses mesmos que a gente pode saber que todo mundo, que todas as sociedades da época eram comandadas pelos ricos, esses mesmos depuseram o rei e aplicaram a república, tá? Eu vou falar um pouco mais agora de economia e sociedade, até do pouco de monarquia, tá? Então, a gente tem um sistema totalmente agropastoril, tá? A princípio, com os proprietários de terra explorando os camponeses. A gente tem aqui ainda não a existência dos escravos no campo. De obra escrava, nesse meio tempo, não era existente, tá? Começa a aumentar quando eles começam a expandir, mas nesse meio tempo ainda não existia, tá? O que eu digo que começa a aumentar quando começam a expandir? Existia prisioneiro de guerra e prisioneiro de guerra era feito como, tá, escravo. O que a gente tem nesse primeiro tempo de sociedade, tá? A sociedade estamental, então. A gente tem, obviamente, que a gente sabe que é
quase igual a todas, tá? Então, a gente tem os patrícios, formados pelas famílias mais antigas que governavam a cidade, tá? Os clientes, que é o meio termo, geralmente parentes distantes, tá? Dos patrícios, eram sustentados, tá? Por troca de serviços, então, tipo, tinham coisa para fazer, mas eram sustentados nesse meio tempo, tá? E não tinham direito político. Quem realmente comandava na cidade nesse meio tempo eram os patrícios, que compunham o Senado, tá? Então a gente tem, por último, os plebeus, que eram homens livres, pobres, que não possuíam direitos algum, tá? O que a gente tem aqui que é diferente de Grécia, tá? Roma realmente dava muita importância à família. Aquele. Eu esqueci o nome, mas. Como é que chama isso aqui? Tá, é um jeito de falar que chama matrona. Você já deve ter escutado que é matrona seria a mãe. É, isso dá pela. Tipo, seria uma mãe que cuida muito bem da família, que é responsável e assim vai, tá? Eu esqueci o nome do negócio, mas esse jeito de falar é oriundo dos romanos, tá? Então eles realmente davam a importância à família. Eles entendiam como mãe, pai e filho, tá? O pai tinha ampla autoridade sobre sua esposa, filhos e escravos. Ele tinha direito até de considerar se o escravo vai viver ou vai morrer. O que ele fazia também? Ele era responsável pela política, negócios e assim vai. Hum, O que é muito diferente que a gente viu em Grécia? A mulher, tá, era mais livre. Obviamente que ela não lidava com política, com negócios, tá? Mas ela poderia sair, ver espetáculo, poder sair desacompanhada. Ela podia receber bens. Então, assim, caso o marido morresse, tudo que ele tem poderia ir direto para ela, tá? E aí não podiam participar da vida política, como eu falei. E aí aqui que também difere muito, tá? Os meninos da família Patrícia frequentavam a escola, tá? Então tinha virtudes cívicas e morais. Ele aprendia a viver na sociedade moral, tá? E o aprendizado formal. O que difere aqui que eu falei para vocês é a menina não tem acesso à educação regular. Ela tem acesso, mas não a uma educação, digamos assim, todos os dias, tá? Os filhos de clientes e plebeus eram excluídos de tal situação. Por que que eram excluídos de tal situação, tá? Isso passava a ideia de que mesmo nascendo, eles tinham que ter dependência, tá, dos patrícios. Então isso nunca mudou até para manter uma dependência dos pobres em cima dos ricos. E o que a gente pode considerar isso? Obviamente, o pai vai trabalhar no campo, obrigado, para cuidar da família, a mulher fica e aí os seus filhos tendem a esse ciclo vicioso, tá? Então, obviamente, a gente tem um período pequeno de monarquia e a gente entra já na República Romana. A palavra república já passa uma ideia de coisa pública, tá? Res, coisa, e pública, pública, obviamente. Esse termo tinha uma idealização de esconder, digamos assim, passar um pano para os plebeus acharem que não participação da vida política. Obviamente que não tinha, tá? É, O que a República Romana passou para a gente, tá? O pragmatismo da organização política, tá? É, Jogou muito pro direito romano, que é o que mais contribui, tá, no Império Romano para a civilização ocidental. Nós somos ocidentais. Então, quem vai fazer direito e assim vai, aqui está a origem de boa parte do seu direito. Pode passar, Matheus. A organização política, tá? Os senadores continuavam a existir, obviamente por ser patrícios, né? Então, era um órgão colegiado. O que era a ideia de um órgão colegiado? Tá? É a ideia de que deveriam existir inúmeras pessoas para que cada um tenha uma visão.
obviamente, e que não seja um poder que influencie, tá? Que seja influenciado. Ou seja, tinha 300 negros, era difícil influenciar 300 negros. Essa era a ideia. O que cabia? Cabia a eles fazer as leis, indicar e supervisionar atuações administradoras, tá? Que seriam e cuidar da vida política interna e externa. A externa seria a expansão, tá? E aí os administradores seriam os cargos magistraturas, tá? Aí eu coloquei rapidinho pra gente passada, mais ou menos o que cada um faz, tá? Então o cônsul era responsável pelo governo da cidade e pelo comando do exército, tá? Isso daí não foge muito, era, se não me engano, dois. É, os juízes incumbidos, né? Os pretores eram juízes incumbidos de julgar processos de direito civil. Aqui que vai mais ou menos a ideia de. Nossa, que vai a ideia de que se não tinha uma forma certa de julgá-lo, existia um exemplo. Certo julgamento passava jurisprudência, obrigado. Então, as jurisprudências seriam casos que poderiam ser modelos para a resolução de tal caso. A gente tem os censores, que era a manutenção do bem moral, dos bons costumes, tá? Então, sobre número de, sobre o número de crescimento demográfico e até montante dos seus bens, digamos assim. E bons costumes, você sabe, questores, tá? Que eram incumbidos da arrecadação de impostos, normal. Eles que eram responsáveis pelas construções e conservações das obras públicas, tá? Então, boa parte do que a gente vê hoje que está destruído, eles eram responsáveis por criar. E os pontífices, que eram carregados das cerimônias religiosas, tipo, Papa. O que existia na República, que era um meio termo de crise política, tá? Caso existisse uma crise tão violenta, tão necessária, a ponto de precisar trocar o poder, eles implantaram a ditadura, tá? A ditadura só poderia ser acessada caso houvesse essa crise. Não existe outro termo. Então, o cara recebia do senador todos os poderes e aí ele ficava no máximo 6 meses. Então, passou 6 meses e a crise não passou, você sai e entra outro. Isso foi respeitado por muito. E, obviamente, se você entrasse e em 2 meses de poder, três, a crise acabasse, você teria que sair. Isso era, isso aí estava em lei. Isso é um meio termo de tentar sanar a ditadura, a crise. Essa crise, obviamente, pode ser tanto de invasões como rebeliões e assim vai. Geralmente, quem subia nesse meio termo eram pessoas importantes no exército. Não, não, ele te vê importantes figuras militares subindo para boa parte de algumas ditaduras romanas. Então não era necessariamente um senador. A gente tem, obviamente, depois de um tempo, que a gente considera uma ditadura, um pouco de ditadura, mas tem outros nomes, que aí também tem três pessoas comandando e um deles, obviamente, pode ser senador ou não. É... Outro comando. Aí eu separei mais ou menos a imagem do que seria Roma naquela época. Hoje é muito difícil descobrir como é que era, até porque tem muita coisa ainda, tipo, meio que debaixo da terra. O que acontece aqui tem um cara que demorou acho que uns 10 ou 15 por aí, anos
tentando reestruturar, montar uma maquete de Roma antiga perfeita. E aí eu posso bater na tecla para vocês que esse cara, quando ele terminou, a maquete dele já estava incompleta, tá? Porque tem muita coisa escondida para baixo da terra. Tanto que a última vez que eu fui para lá, eles tinham acabado de descobrir um ponto histórico que eles estavam passando no metrô. Então, não ia rolar. E aí é um ponto a mais que não tem na maquete do cara de 15 anos. O cara deve ter ficado puto. Pode trocar mais. Tem, então, na República, tá, alguns fatores que deram possibilidade da febre expirar, tá? Que a gente sabe, até visando outras civilizações, que toda febre vivia numa situação muito ruim. Aí muitas vezes contraíam dívidas e davam eles como calção. Seria calção, tá? Se eu não te pagar, eu sou seu escravo. E fechou. E isso gerava muita escravidão, tá? Existia, já começou a existir, né? Então, obviamente, tá? República, prisioneiros de guerra, escravos. E aí existiam esses escravos que eram pessoas com dívida. Isso daí lembra muito nossa Grécia, tá? É, e obviamente eles eram escravos dos patrícios, os patrícios que comandavam. O que passou a acontecer que a plebe começou a ver que eles tinham poder? Toda vez que você era indicado ou era obrigado ao exército romano, você tinha que pagar, tá? Para ir. Como assim? Você era chamado, você era obrigado a ir e você devia pagar com o próprio dinheiro o próprio armamento, tá? Os patrícios iam para a guerra, mas era em muito menor número. Patrícios e clientes iam em menor número, tanto quanto plebeus, tá? Então eles começaram a ver que se eles não tivessem direito, eles poderiam acabar com o exército romano. E para piorar, eles poderiam acabar até com a força de trabalho, que seria a própria plantação romana, poderia acabar se eles quisessem acabar. Eles começaram a ver isso e começaram a impor reivindicações, tá? Naquele tempo também a lei era falada, então fala a lei e assim vai. E é um dos fatos que eu coloquei no segundo tópico, tá? Que eles obrigam, eles pedem para que exista a primeira lei escrita, que ninguém reverta a situação deles. Então, para o primeiro tópico, a gente tem Tribunato da Plebe, é uma magistratura criada para representar a plebe junto ao Senado. O que isso sabia, tá? Eram dois números, ou seja, duas pessoas, eram eleitos por uma Assembleia Popular, e aí eles deveriam ajudar dentro da República a própria plebe, tá? Como falar, olha, não gostei de tal coisa, a gente não vai querer, era levado a sério, eu sei que vai. E, e pronto, sabe? Eles estavam lá dentro. Era uma das primeiras coisas que eles queriam e eles estavam lá dentro. Era assim, a cidade era comandada pelos senadores, obviamente, tá? O que eles pediram? Que dentro desse círculo de comando existisse representante da plebe ali dentro. Para que pudessem, obviamente, né, mostrar um caminho que seja favorável para a plebe, tá? Iam em dois, falei. É, e aí sim, eles eram votados em Assembleia Popular. Eles podiam apresentar propostas, eles podiam negar algumas propostas, mas obviamente que, que eles não eram levados muito a sério, tá? Esse fato do Tribunato da Plebe começa a se perder um pouquinho mais para frente, tá? Pouco fim de pouco fim de república, mais império, aonde que a gente tem o famoso pão e circo, onde as coisas pioram para a plebe
plebe começa a depender muito mais do Senado, dos patrícios. Então, este fator começa a diminuir o poder do tribunato da plebe. Mas isso é coisa para a próxima, a gente explica melhor, tá? O que que seria na Canuleia, tá? Teria autorização de casamentos mistos. Seria casamentos mistos. Seria casamento entre plebe, patrícios e clientes. Não era mais uma coisa só patrício, patrício, cliente, plebe, plebe. Obviamente que tinha um controle também sobre isso, tá? Então, a lei estava lá só para tá. O que acontecia? Ah, beleza, pode casar, misto, fechou. Só que a família de quem você está indo atrás deveria aprovar o casamento. E aí existe a possibilidade de você não casar com a pessoa, tá? Então a lei Licínia supriu a escravidão por dívida, tá? Essa medida ela não afeta a escravidão romana, porque o nível de escravos pelas guerras já era altíssimo, tá? Então, aí a gente tem no quinto tópico a Lei Hortência, Assembleia da Plebe com direito de rejeitar decisões do Senado, tá? Então, é nesse meio tempo que a plebe começa a ter mais igualdade política. Claro que existem exceções, tá? É, esses direitos não eram extensivos aos atores ou profissionais que se exibiam em espetáculos públicos, por tais atividades eram consideradas degradantes. Então, também existia restrição para os libertos, ex-escravos. Então, não era toda a plebe que tinha igualdade política. Tá? Vamos falar agora da expansão romana. Tá? Para primeiro passo, nós temos a conquista da Itália, que foi de 509 a 272 a.C. Depois de dominar o Lácio e a Etrúria, Roma começa a expandir para o sul. Essas guerras de expansão para o sul foram extremamente difíceis e numerosas, tá? Eram contra os italianotas. A partir de 282 a.C., os romanos interviram na Magna Grécia. Seria a população grega, digamos assim, que vivia no território que a gente conhece hoje como Itália, no sul da Itália. Apoiado por algumas colônias que se rebelaram contra Tarento. Tarento era a polis mais importante da região. Nesse meio termo, a gente pode falar que a Tarento era a polis mais importante continental, digamos assim. Nós temos também outro exemplo de polis importante, só que aí seria na ilha de Sicília, que seria Siracusa. Nós vamos considerar que era a polis mais importante dentro da ilha. Então a gente tem algumas colônias que se rebelaram contra Tarento, e aí Roma viu a oportunidade de expandir, ajudando essas colônias. Essa guerra entre Tarento durou mais de quase uns 10 anos, tá? Dando a vitória a Roma. E aí, pós derrubada de Tarento, a gente tem a conquista da Roma no plano continental, tá? Quando Roma começou a perceber que a sua expansão demandava mais de recursos, não só militares, mas também como humanos, Roma começou a dar, conceder cidadania a quem já estava romanizado, entre aspas, colonizado, né? Romanizado, entre aspas. Então, nós temos o mapa da Itália, mais ou menos para vocês terem uma noção de onde era partida a expansão e onde eles chegaram. Então a gente tem aí a estrela Roma e eles descem sentido a Taranto, Bari, Nápoles, Salerno, nessa primeira parte de expansão. Tá?
Agora no próximo slide, a gente tem um exemplo, né? Um exemplo não, mas a representação de todo o domínio grego, mais ou menos assim. Falei para vocês na aula de Grécia que a gente pode considerar que seja um império grego, porque não existia um único lugar que comandava todas as colônias. As colônias eram independentes uma da outra. Então a gente tem um exemplo aqui nessa área que é mais ou menos laranja, onde seriam a população grega espalhada pelo Mediterrâneo. Tá? Então, agora a gente vai começar a falar sobre as guerras púnicas, onde ela vai ser dividida em três partes, e aí sim a guerra era de frente com Cartago. Tá? Roma e Cartago inicialmente disputavam a Sicília, a ilha de Sicília, onde que está Siracusa, como eu falei para vocês, que era a mais importante polis da ilha. Então, a primeira ideia era a disputa de Sicília. Mas tem como ideia também que Roma e Cartago não só disputavam Sicília, mas sim o controle do Mediterrâneo. É, mais ou menos, se a gente voltar no slide de cima, a gente pode perceber que Cartago tem, digamos que, digamos que Cartago é quase marítima, uma cidade quase marítima. Então a gente tem muita ideia de comércio marítimo controlado por Cartago e os gregos que estavam na região de Sicília. Tá? Então esse controle para Roma seria muito importante porque ele controlaria o comércio marítimo. Voltando então para o próximo slide, né? Vamos falar da Primeira Guerra Púnica. Então Roma intervém militarmente na Sicília, apoiando a colônia de Messina, que essa tinha se rebelado contra Siracusa, a mais importante. Siracusa, falando, voltando para vocês, ela tinha, digamos, quase desde o começo, amizade comercial com Cartago. Então, Cartago apoia Siracusa, declarando guerra aos romanos. Os romanos sempre tiveram a informação de que Cartago era muito, digamos, muito mais forte militarmente em questão marítima, tá? Até pela origem que a gente tem pelos fenícios dado na primeira aula que a gente teve. Então, Roma, sabendo de tal fator, resolve reforçar todas suas tropas, não só as tropas que seriam terrenas, mas também as tropas marítimas, tá? Esse aperfeiçoamento levaram à vitória a Roma, na qual a esquadra cartaginense foi praticamente aniquilada. O que acontece? Se a gente passar para o próximo slide, a gente vai ver os barcos que foram utilizados para tal conquista. Tá? As adaptações que eles fizeram nesse barco que chama de galera é, foram as pontes levadiças. Então, a pequena evolução que eles fizeram, né? A pequena reforma, aperfeiçoamento da galera, foi a utilização de, de esporões de bronze, que seriam esses, digamos assim, esses filetes que estão na imagem, a própria ponte levadiça e, digamos, uma certa melhoria na, entre aspas, armadura do barco, tá? A ideia entre esses esporões era ou afundar ou prender a embarcação. Prendida a embarcação era abaixada a ponte levadiça e aí sim você tinha uma parte do exército romano entrando no outro barco e acabando corpo a corpo. Essa vitória foi totalmente devastadora para Cartago, dando, digamos, uma necessidade de Cartago pedir paz, reconhecimento
de paz. Nesse meio tempo, eles reconhecem o domínio de Roma sobre Sicília, e aí, poucos anos depois, otomanos começaram a expulsar toda a população de Cartago que vivia na Corcênia e Sardenha, tá? Então, e nesse meio tempo, Roma expandia para o norte da Itália. Depois da Primeira Guerra Púnica, opa, puxa errado, nós tivemos um grande general cartaginense chamado Aníbal, que foi considerado em pé de igualdade com Alexandre o Grande, que é o Alexandre Magno, que dá a última aula, do Império Macedônico, e posteriormente o nosso Júlio César. Qual que foi a ideia desse cara? Ele não aceitou a derrota para Roma e quis pegar de volta o território do cartaginense. Como que ele veio? Ele começou daqui, do sul hispânico, que agora seria Espanha, Portugal para cá, e veio rumando até a parte norte da Itália, que era território romano. Dali, quando chega na parte sul hispânica, ele teve seu primeiro contato com os romanos. O que ele fez? Os romanos já, digamos assim, confiantes que iam ganhar de qualquer um, foram surpreendidos pela cavalaria e infantaria e até mesmo os elefantes de guerra, que a gente consegue ver nessa imagem, chegando por seu flanco e acabando com todo o exército romano que tinham ali. Depois dessa vitória, a Roma teve a notícia que Aníbal estava rumando para lá e que seu exército era simplesmente monstruoso, que eles conseguiriam derrubar Roma do jeito que estava, porque seu exército ainda estava todo espalhado, né? Porque Roma estava em expansão. E acabaram elegendo um ditador para que conseguisse ser organizado que seu exército fosse reorganizado. Esse ditador foi o Quinto Fábio. O que ele fez? Ele atraiu o Aníbal para longe de Roma, então tipo, eles estavam indo para cá. Ele tirou o Aníbal do foco. Com isso, ele conseguiu fazer com que Roma restabelecesse seu exército e assim organizasse para conseguir segurar um possível embate com Aníbal. Isso acabou meio mal, porque Aníbal realmente seguiu, saiu do seu curso, mas esmagou as forças que estavam com o Quinto Fábio. O que aconteceu? Ele demorou 10 anos nesse embate, o Aníbal, sem receber nenhum reforço de Cartago, somente contando com algumas cidades da Magna Grécia, que, como o Rafael falou, Roma disputava muito com a Magna Grécia, e assim a própria ajudou Aníbal com soldados, recursos, etc. nesse levante. Aníbal estava em terra, estava na parte do norte da Itália. Acabou a batalha com Quinto, 10 anos depois. Beleza. Quinto conseguiu o tempo que Roma precisava, que o Senado precisava. Roma, então, ruma em direção a Cartago, diretamente à África. Assim, Aníbal é chamado de volta para defender sua capital, mas chegando lá, ele é aniquilado nas portas de Roma, nas portas de Cartago. Certo? Ele chegou em Cartago e foi derrotado lá em Cartago. Depois da derrota de Cartago nessa guerra, ela foi reduzida a uma potência de segunda categoria, foi obrigada a dar sua esquadra para Roma, para uso de Roma, e também esse territóriozinho que ele veio na parte hispânica também foi dado a Roma, como derrota. Então, ele perdeu seus navios para Roma, Roma pegou os navios dele, pegou o seu território superior aqui, e assim ficou. Digamos que
dali pra frente, com a expansão romana, cadê a parte do Mediterrâneo? Roma não parou por aqui. Ela foi expandindo até que em meados do século I a.C., apenas o Egito e a Namíbia não eram partes, não eram de domínio de Roma, o que ainda impedia eles terem a totalidade do Mediterrâneo. Mas logo pra frente elas acabaram caindo. Voltar pro slide. Puxando pra terceira. O que aconteceu na terceira? Cartago agora tinha sua economia, sua potência reduzida. Então o que eles fizeram? Continuaram com a sua economia marítima, reestabeleceram sua economia embasado nesse comércio marítimo e teve até a capacidade de ficarem igual com Roma, no sentido de comércio marítimo. Então o que acontecia? Essa melhora de Cartago incomodou muito o Senado. E eu não lembro qual que foi o senador, mas tinha sempre um senador que proferia as palavras sempre, depois de acabar os seus pronunciamentos. Cartago deve ser destruída. Então, Roma começa, digamos assim, caçar algum motivo para destruir Cartago sem ser taxada de malvada. Vamos deixar assim para ficar bonitinho. Então, em 150 a.C., o Senado alega que Cartago atacou uma cidade vizinha, que é a Namíbia, sem a permissão romana. Então, foi, tipo, uma carta branca pro Senado desferir um ataque a Cartago. Nisso, foi o exército imenso romano para Cartago, destruíram toda Cartago, o exército que tinha em Cartago não aguentou, tentou lutar desesperadamente, mas não conseguiu. Roma escraviza os sobreviventes e transforma o território agora em uma província romana. Então, Cartago agora é de Roma, é um território romano. Aqui, agora, vamos falar das conquistas romanas. Temos agora o Mare Nostrum. O que seria o Mare Nostrum? Roma estende-se por todo o Mediterrâneo. Então, foi denominado como Mare Nostrum. Eles têm o domínio do Mediterrâneo. Sua economia tornou-se mercantil, predominantemente, porque agora eles tinham todo o domínio marítimo que eles precisavam para fazer seu comércio por lá. Por conta do grande número de prisioneiros das suas invasões, eles resolveram trocar para mão de obra escrava. Como o Rafa falou no começo da aula, antes era a plebe que virava escravo, assim tendo uma rotação lá, mas agora eram escravocrata. Eles usavam os escravos para a produção. Certo? E para manter toda essa demanda de escravos, que agora os latifundiários amaram isso, porque eles não tinham... era muito mais barato um escravo de guerra, que ele já vinha criado, digamos assim, do que você ter que cuidar de um filho de um escravo para ele continuar, entendeu? Era mais fácil você comprar um. Roma manteve a sua expansão, pegando assim vários escravos para suprir essa demanda. E o que aconteceu com essa troca de mão de obra? Os produtos eram... as produções eram mais produtivas, digamos assim, saíam mais coisas, eram mais rentáveis, ficava mais barato para produzir. A queda do preço cereal, não só pela mão de obra escrava que vinha agora, mas também pela concorrência do trigo de outras províncias de Roma. E o que aconteceu com esse barateamento para o resto do pessoal? Os pequenos lavradores se arruinaram, porque agora eles não tinham onde trabalhar, né? Não tinham como competir com o preço, então acabaram se deslocando para as cidades. E em meio a isso, houve alguns plebeus que conseguiram enriquecer com esses comércios, dando início assim a uma nova camada social, digamos assim, que são os homens novos. E para manter a sua efetividade e a ordem dentro do exército romano, o que eles fizeram?
eles reorganizaram e profissionalizaram permanentemente o exército para trazer uma eficiência melhor em batalha, como remanejamento de tropas, digamos assim, eles eram subdivididos. E influência da cultura helenística. Quando a Roma conquista a Grécia do Oriente Próximo, ela é influenciada pela civilização helenística, que a gente falou na última aula, e não só culturalmente, como os deuses, né, que eles trocaram os nomes e alguns detalhezinhos, mas também comportamentais dos gregos. Eles também pegaram algumas coisinhas assim. Daqui pra frente, nós vamos falar da queda da República. Com todos essas novidades, a República não estava preparada para tudo isso, para toda essa expansão, para tantos territórios diferentes, cada um com uma cultura, cada população tinha um comportamento em si. E em meios do século II a.C., a crise das instituições republicanas abriram um leque para que fosse feita uma reestruturação política. E nisso nós vamos entrar com os irmãos Graco. Quem eram esses caras? Eles eram de origem patrícia e foram os últimos romanos a tentar restaurar a economia da plebe, que, como a gente falou agora, eles saíram com a entrada da escravidão como mão de obra de produção. A plebe ficou sem o que fazer, não tinha como ganhar dinheiro, não tinha como comer. Então esses caras tentaram organizar alguma coisa para que eles conseguissem se sustentar. Se esse projeto fosse bem sucedido, a plebe conseguiria se reerguer e assim não dependeria do pão e circo, que é o que o Rafa falou. Seria apoiar quem desse comida e diversão. Que mais pra frente a gente vai falar de Júlio César, que foi um dos caras que usou muito isso. Vamos falar primeiro do Tibério. Em 33 a.C., que é esse carinha da esquerda aqui, ele conseguiu ser eleito para o tribuno da plebe e conseguiu que o Senado aprovasse uma reforma agrária. E nisso ele fixou dimensões de latifúndios e que foi estipulada a distribuição do ager publicus, que era um conjunto de bens imóveis que o Estado romano constantemente aumentava. Eram os territórios que os romanos anexavam e agora eles iam ser divididos pela plebe. Isso teoricamente, né? E nesse mesmo ano, Tibério foi assassinado e suas ideias permaneceram como, digamos, letra morta, ou seja, palavras ao vento. Eles simplesmente ignoraram tudo. Mesmo falaram que tinha aprovado tudo, não foi instaurado. 10 anos depois, o seu irmão, que está aqui à direita, Caio Graco, assumiu o mesmo tribuno da plebe e sem sucesso ele tentou implementar a reforma agrária do irmão. E assim, mas dentro disso, ele conseguiu fazer com que o Senado abaixasse o preço do trigo e, além de abaixar os preços do trigo, Caio pediu que criasse uma colônia na África para esses plebeus que não tinham mais o que fazer. Depois disso, Caio não foi reeleito, então ficou enfurecido e liderou uma rebelião contra o Senado. Mas, como o Senado era o grande poder, teve poucos simpatizantes e tinha medo de morrer nas mãos dos inimigos. Então ele preferiu se matar do que ser pego pelos seus inimigos. E assim, quem decidiu seguir ele acabou sendo massacrado. Esse fim, dado aos irmãos, deu então uma nova estrutura política para Roma, que era eliminar fisicamente seus opositores. Após a morte dos irmãos Graco, e pelo seu insucesso, digamos assim, da implementação de ajuda aos plebeus, essa mesma camada ficou acomodada e digamos assim,
ela falou, só tem o pão e circo, então vamos ficar com isso, porque senão vai dar errado. Já tá certo até hoje, por que vai mudar? Então, após esses caras, veio Caio Mário e Lúcio Sila. Vou falar primeiro do Caio Mário. O que esse cara tinha especial? Ele era de origem plebeia, e ele combinou sua vida política e militar, acumulando uma fortuna pessoal e grande prestígio junto às tropas. Por quê? Ele se uniu ao exército, conseguiu destaque e subiu em sua carreira militar. Após subir em sua carreira militar, conseguindo os prestígios das tropas, que em Roma, você tendo as tropas, você tinha tudo, né? Ele conseguiu se inserir na política. O que esse cara fez de importante? Ele reestruturou os militares. Em que sentido? Ele tornou permanente a divisão por legiões. Vocês já devem ter visto em algum filme, alguma coisa do tipo. Em Percy Jackson eles falam muito. Em legiões. O primeiro legionato, o segundo, o terceiro, o quarto. E cada um correspondia a um certo comandante militar. E esses soldados se voluntariavam para essas tais legiões. Certo? E sendo que a carreira militar só seria praticada, seria oferecida para homens livres, e assim não faltavam candidatos. Ou seja, se você é pobre, se você não tem um berço bom, a saída seria você virar um militar e tentar se destacar nesse meio. Então, era o jeito de você subir na vida, digamos assim. E esse modelo implantado de seleção e divisão de tropas foi o que, digamos assim, nenhuma outra civilização alcançou por ter essa, digamos, minúcia de escolha de soldados. E outro ponto era que os soldados não serviam só para a guerra. Enquanto eles não estivessem em batalha, eles eram usados para construir as estradas, pontes, aquedutos e fortificações. Ou seja, eles nunca ficavam parados. Eles tinham sempre algo para montar. Sendo as fortificações de Roma ou o desenvolvimento... os outros desenvolvimentos que eu falei. E as estradas, aquedutos, pontos, tudo em prol de Roma. Entre 100 e 104 a.C., Mário foi eleito cônsul pelo Senado por 5 mandatos consecutivos. Mesmo que isso não era... E mesmo que isso fosse proibido por lei, ele ficou. E essas reeleições seguidas só mostravam que o poder militar tinha, digamos, mais influência do que o Senado no meio disso. E assim, crescia mais o desrespeito às leis republicanas. Certo? Porque eu coloquei aqui como governo sangrento. A maior parte foi daqui pra frente. Após Caio e após os irmãos Graco, após todo mundo ver que matando seus opositores funcionaria, com o Caio, Mário não foi diferente. Ele perseguia e assassinava todos os seus opositores. E após toda essa zona aqui, que ele continuou, após sair da sua vida política, ele continuou como o principal dirigente do Partido Popular. Ou seja, ele era pelo povo, mas ficou por isso, né? Não teve grandes mudanças. A parte aristocrática, a facção aristocrática, não estava satisfeita com Mário. Então decidiu encontrar um novo líder, assim dizendo, um líder que eles compactuassem, assim, que foi Lúcio Sila. Esse cara feio aqui que tá com o nariz quebrado. Que era de origem já patrícia, ele já era rico de berço. E nisso se deu a guerra civil que foi entre Mário e Caio Mário e Lúcio Sila. Qual que foi a ideia dessa guerra civil? Sila pegou todas as suas legiões e rumou para Roma.
que era uma coisa que não seria certa às leis deles, né? Que a cidade era um lugar sagrado e não poderia ter manejos militares lá dentro. Lá era um local que teria de ser, digamos assim, imaculado perante militares, digamos, nesse sentido. Com a invasão de Sila, voltando para a invasão de Sila a Roma, Mário foi obrigado a fugir para a África, naquela parte lá de Cartago e tal. Sila não foi contestado pelo Senado nem nada, porque as ideias batiam de Lúcio e do Senado. Depois dele vir de Lúcio Sila pegar o poder de Roma, ele começou uma campanha militar para a Ásia Menor, para a conquista de mais territórios. Aí o que acontece? O Mário vem para Roma. Mas nesse meio ele morre por causas naturais. E nesse meio foi causada uma desordem. Porque quem que estaria no poder? Lúcio ou Mário? Aí Mário morreu, mas aí ficou meio aberto o poder. Aí de novo, Sila vem, entra em Roma, mais uma vez com suas tropas, e foi nomeado como ditador perpétuo pelo Senado. Como ele já tinha o apoio de todo mundo, ele tinha apoio das tropas por suas conquistas, né, porque ele era um grande general, ele tinha o apoio do Senado e da facção do Partido Aristocrático por ter os mesmos ideais. Mesmo que esse governo, mesmo esse governo sendo curto de Lúcio, ele foi muito sangrento também, porque o que ele pegou dos anteriores? Queima de arquivo por assassinato. Só que ele queria legitimar esses assassinatos. Foi então que ele criou as proscrições. Proscrições. O que eram essas proscrições? Quem era proscrito era um dispositivo jurídico que ele falava que os cidadãos declarados proscritos podiam ser mortos por qualquer um, eles não eram protegidos pelas leis, qualquer romano podia matar esse cara sem ser punido. Então, essa pessoa não seria protegida pelo governo. E o seu assassino não seria punido por esse crime. E em meio a essa nova ferramenta de governo dele, muitos dos partidários de Mário, que ainda residiam em Roma, do Império inteiro, foram assassinados. Que assim você preveniria alguma revolta ou algo do tipo. Em 79, do nada, Sila resolve sair do poder, sair da sua vida pública. O Senado volta ao controle, mas é enfraquecido, o que não impediu a vinda de um novo homem forte, digamos assim. Mas alguém que tinha prestígio militar e popular. Que então seria o nosso Pompeu. Pompeu ele dá o primeiro pontapé no que a gente chama do Triunviratum. Primeiro Triunviratum. Que foi composto por Pompeu, Júlio César e Crasso. Pompeu se já associou a Crasso e Júlio César para formarem o primeiro Triunviratum. O que é um Triunviratum? Foi um governo em que os três tinham igualdade de poder. Por quê? Cada um tinha sua característica que fazia com que ele fosse um grande governante, por apoio em X coisas. Quais que eram Eu vou explicar de cada um daqui a pouco. Mas vamos lá. Os triunviros, qual era a função deles? Eles exerciam os magistrados, que era a parte do Senado, eles tinham que controlar o Senado. Eram governadores provinciais, ou seja, eles eram donos de terras de Roma, que eram perto da capital, Roma, e grandes comandantes militares. Qual que foi o diferencial de cada um, assim? Pompeu, ele conseguiu vários prestígios por batalhas, muitas guerras, por muitas vitórias em guerras. A que a gente tem bastante destaque foi a finalização da campanha contra Espartaco. Quem assistiu, tem uma série na Netflix, que eu já assisti umas 10 vezes, e é muito legal, que Pompeu acaba com
a campanha de Espartaco. Que esse ex-gladiador, ele liderou uma grande revolta dos gladiadores contra Roma. Foi o maior levante de escravos contra a capital. Marco Crassus. Foi o cara que comandou a maior parte da campanha contra Espartaco. E era um dos homens mais ricos de Roma. Por quê? Como a gente falou anteriormente. Você expandia, você ficava com aquilo. Você tinha que pagar a sua parte para Roma, mas quanto mais você expandia, mais dinheiro vinha para você, mais terras vinham para você. Então, ele era um cara muito rico por sua expansão militar. Júlio César. Ele já era um riquinho. Ele era descendente de uma família patrícia e era parente do Mário que eu falei lá atrás. E ele ganhou uma certa fama, assim, porque ele combatia os piratas no mar Mediterrâneo. Mas a maior parte da sua popularidade vinha do pão e circo. Esse cara, ele organizava diversos jogos para manter a plebe entretida. Então a plebe tinha ele como um favorito, digamos assim. Porque, como eu falei, eles não tinham saída. Eles acabaram ficando no pão e circo. Certo? E o que aconteceu com cada um no triunvirato? O que cada um se incumbiu de fazer? Pompeu ficou em Roma para conter o Senado, porque se saíssem os três, o Senado podia organizar alguma coisa para deserdar, não sei se é a palavra deserdar, mas tirar o poder deles, de algum jeito. Então Pompeu ficou encarregado de prevenir isso. Crasso se incumbiu de continuar as expansões para o Oriente Médio, combatendo os partas. E nessa sua jornada foi onde ele encontrou a sua morte, em meio às suas lutas. Júlio César, então, se encarregou de completar a conquista da Gália Transalpina. Parte desse território já tinha sido conquistado por Roma, mas ainda faltava uma parte. E foram várias batalhas e vários anos combatendo os gauleses, os bárbaros celtas, que foram aproximadamente 7 anos de batalhas. Para assim, a vitória de César sobre esses povos bárbaros. Com essa vitória, Júlio César ganhou muito prestígio dos seus soldados, e dos soldados em geral, por ele ser um grande comandante, e também dentro do povo de Roma, porque ele dominando esses territórios, ele deu um prestígio a mais para Roma, né? Ele anexou mais territórios. Certo? Depois dessa vitória de Júlio César, Pompeu ficou meio com medinho com toda essa popularidade adquirida por Júlio César, o Júlio César colocasse na sua cabeça que ele tomaria o poder. Por quê? Crasso está morto, só tinha Pompeu e ele. E a popularidade, digamos assim, de Júlio César estava mais alta do que Pompeu por suas conquistas. Então o que Pompeu fez? Ele conseguiu, por estar dentro do Senado, ele conseguiu fazer com que o Senado o nomeasse cônsul único e fizesse com que Júlio César fosse destituído de todos os cargos. E exigiu que ele se apresentasse em Roma. César, eu acho que um pouco puto, invadiu a Itália com suas legiões, que, como eu falei, ele conseguiu muito prestígio com as tropas, e como a gente falou nessa aula inteira, quem tinha o prestígio das tropas tinha o comando de tudo. Então ele pegou todas as suas legiões e tomou Roma. O que não, eu acho que ele não teve muita resistência, assim, por toda a sua popularidade. Depois disso, depois dele ter invadido Roma, Pompeu e seus seguidores fugiram para a Grécia, fugiram e foram alcançados na Grécia. Pompeu ainda conseguiu fugir desse embate e tentou asilo no Egito, onde ele foi assassinado. E César, com toda essa perseguição a Pompeu desembarcou em Alexandria, lá no Egito. E lá ficou por um tempo, consagrando a Cleópatra VI como a rainha do Egito e aliada de Roma. Ele fez um filho nela também depois. Depois disso, o Senado
impôs a ditadura de Júlio César. Júlio César agora é o ditador de Roma. Ele retorna em 45, o ano que foi nomeado ditador perpétuo e imperador. E esse título se equivaleria a generalíssimo, ou digamos assim, ele mandava em quase tudo, ele não tinha 100%, que seria era supremo chefe do Estado, ele não tinha esse, mas ele era quase que o chefão, né? Então vamos lá. Foi uma ditadura breve, mas algo significativo que a gente vê hoje que aconteceu. Ele trocou o calendário romano pelo judaico. Juliano, não é judaico, Juliano. E em meio a isso, o Senado supôs que ele queria pegar o título de rei, ou seja, arrancar o Senado e mandar ele sozinho. Então o que eles fizeram? Assassinaram Júlio César no Senado. Depois da morte de Júlio César, criou um vácuo político. Então o que aconteceu? Agora, quem que vai estar no poder? Quem que manda na gente? Quem vai comandar as expansões? Quem vai dar o rumo para Roma? Então, tivemos o início por Marco Antônio, que era colaborador de Júlio César, e aproveitou essa comoção do assassinato para ganhar um pouco de popularidade no meio disso. Tipo, olha, eu era amigo desse cara, eu quero entrar no poder para continuar as ideias dele, XYZ. Mas não teve a simpatia do Senado, que preferiu apadrinhar o suposto sobrinho neto de César, que foi Otávio Augusto. No ano seguinte, o Marco Antônio e Otávio Augusto se entenderam com um cara, um rico, que era esse Lépido, Marco Emílio Lépido, para formar o segundo triunvirato. Mas, diferentemente do primeiro, ele tinha caráter legal perante o Senado aprovou esse triunvirato, desde que fosse para um período de 5 anos. Então, depois de 5 anos, como o Rafa falou que eles elegiam um ditador, que era até 6 anos até passar a crise, eles tinham que deixar o poder em 5 anos. Tipo, eles só podiam chegar até 5 anos no poder, depois disso eles tinham que largar. E mantiveram a manobra feita por Sila. Lembra do Lúcio Sila? Das proscrições? Eles mantiveram isso. E os três eliminavam seus oponentes por esse mecanismo. Certo? Os assassinos de César, os senadores, que assassinaram César, que não foram todos, fugiram de Roma e organizaram um exército na Grécia. Pra cá, eles fugiram pra cá. Mas Marco Antônio pegou o seu exército romano e acabou com eles. Em meados de 40, os três dividiram os seus territórios, para cada um cuidar do seu território. Qual foi o seguinte? O primeiro foi Otávio, ele pegou o Ocidente, que compunha a Itália, a Gália e a Hispânica. O que significava, por que ele escolheu esse lugar? A Itália é Roma, Roma é a mãe, ou seja, todo o dinheiro vai para lá, e assim ele comanda a maior parte, digamos assim, ele consegue influenciar o Senado, ele consegue influenciar as decisões tomadas dali para frente. Marco Antônio ficou com o Oriente, Macedônia, Grécia e as províncias asiáticas. Então, Otávio pegou daqui para lá e Antônio pegou daqui para cá os territórios para cuidar. E o que aconteceu com Lépido? Ele pegou a África, uma partezinha da África, que logo depois foi tomada. Otávio foi lá, pegou o território e falou: ó, devolve para mim. E Lépido então desiste da vida política, ele simplesmente abandona. Antônio então se instalou no Egito, Marco Antônio se instalou no Egito, com a rainha Cleópatra e teve 3 filhos, sendo um que já era de Júlio César.
Sim, o que foi assassinado. Ele tinha um filho já com Cleópatra. Antônio se instalou lá e administrou suas províncias sem sair de Alexandria. Mas o único problema dele ter feito isso não foi ele dominar dali, foi ele não repassar os tributos para Roma. Então, ele pegava todos os tributos de seus territórios que seriam repassados para Roma e ficava para si mesmo. Então, Otávio acusa Marco Antônio, de pretender criar o seu próprio território, a sua própria nação, separada de Roma. Então o Senado libera o exército para Otávio invadir Alexandria e pegar os territórios de volta. Em 31, a esquadra romana destroçou a frota de Marco Antônio e o mesmo fugiu. E com a fuga do Marco Antônio, os seus soldados, que até então viam ele como o seu chefe, porque as legiões escolhiam por quem eles queriam lutar. Então eles viram que o seu comandante era um covarde por ter fugido, e as legiões se entregaram a Otávio sem luta. Sem luta. Então, Marco Antônio volta a fugir do Egito e se mata, se suicida. Aí, lá no Egito, sobrou a Cleópatra e seus filhos. Cleópatra, então, esperou que Otávio chegasse, porque eu não sei o que ela tinha na cabeça dela, para alguma esperança dela sair viva nisso. Mas na chegada do Otávio ao Egito, ela viu que seria aprisionada e preferiu o suicídio. Quando Otávio desembarcou em Alexandria, ele já declarou aquela província como província de Roma, e em seguida ele mandou pegar todos os tributos, todos os, digamos assim, comida, dinheiro, riqueza, essas coisas, e mandar para a capital. Todo esse saque obtido no Egito foi distribuído para a plebe. Ou seja, Otávio ganhou a camada popular. Otávio agora era o bonzinho. Certo? Depois desse feito, Otávio voltando para Roma, ele recusou o cargo de ditador perpétuo que o Senado queria dar a ele, falando que isso era uma magistratura ilegal, ou seja, que aquilo era incabível porque eles não estavam em crise, eles não precisavam de um ditador, certo? Mas ele aceitou outros cargos que o Senado mandou para ele. E assim, ele foi juntando os poderes na sua mão e foi instaurado um poder absoluto nas mãos de Otávio. E nisso foi consagrada a queda da República e o início do Império Romano. That's all, folks.